Boa noite a todos. Vamos seguir aqui na leitura do livro A História da Igreja. O ponto que vamos iniciar hoje é a apostasia dos mendicantes. Mendicantes. As duas ordens rivais, os dominicanos e franciscanos, não se contentando em envolver toda a Europa em discórdia e lutas furiosas, começaram, logo após o falecimento de seus respectivos fundadores, a disputar entre si pela precedência. E embora os pontífices deste e dos séculos seguintes terem usado vários meios para encerrar essas disputas inconvenientes, suas tentativas foram infrutíferas, pois essas duas grandes ordens continuaram por muitos anos a acalentar essa rivalidade acirrada e a lançar uma contra a outra as mais amargas recriminações. Eles lutaram muito pelo domínio em todas as cadeiras de ensino da cristandade, mas a disputa mais notável foi a dos dominicanos com a Universidade de Paris. Outro ponto proeminente de grande controvérsia, que durou muito tempo, foi a doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Era a doutrina favorita dos franciscanos e sempre foi violentamente atacada pelos dominicanos. O famoso Tomás de Aquino argumentou a favor da visão dominicana da questão. E João Duis Escoto, o dialético, assumindo a visão franciscana da doutrina, entrou na arena do debate e continua até hoje, pois embora o atual Papa Pio nono 13, né? Que está aqui, errado aí podem falar, tenha declarado o dogma da Imaculada Concepção da Virgem Maria, a fraternidade dominicana não está disposta a admiti-lo. No entanto, agora isso se tornou um artigo de fé na Igreja Romana. Já em 1256, quando Boaventura se tornou o general dos franciscanos, ele descobriu que eles haviam começado a se tornar infiéis para com sua noiva, a pobreza, e estavam lutando pelo divórcio. As afeições de Francisco não sobreviveram em seus seguidores. Mas, sob a gestão prudente de seu novo general, relativa à tranquilidade foi mantida durante sua vida. Mas depois de sua morte, ocorrida em 1274, as dissensões eclodiram com a maior violência, como de costume. Na verdade,
Na verdade, essas ordens mendicantes, ou melhor, satânicas, causaram as mais violentas contendas em quase todos os países da Europa até o período da Reforma. Mas todas as classes, tanto na igreja quanto no Estado, tiveram que suportar seu orgulho e arrogância, pois eram os mais fiéis servos e satélites da Sé Romana. O breve esboço a seguir, de Mateus de Paris, um beneditino de Santo Albans, St. Albans, que escreveu por volta de 1249, apresentará ao leitor o verdadeiro caráter dos caminhos dessas terríveis pragas da sociedade. O quadro não está, de forma alguma, exagerado, embora Mateus pertencesse à velha ordem aristocrática e pudesse desprezar seus novos irmãos democráticos. Solidão, reclusão, a cela solitária, a capela privada, a comunicação com o mundo exterior severamente cortada, era a velha ordem. O que se segue é uma amostra do novo e do que prevalecia na Inglaterra no século XIII. Abre aspas aqui. É um terrível, é um horrível presságio que em 300 anos, em 400 anos e até mais, as antigas ordens monásticas não se degeneraram tão completamente como estas fraternidades. Os frades, que foram fundados há apenas 40 anos, construíram e ainda constroem até hoje, na Inglaterra, residências tão elevadas quanto os palácios de nossos reis. São eles que, ampliando dia a dia seus suntuosos edifícios, circundando-os com paredes elevadas, acumulam dentro deles tesouros incalculáveis, transgredindo imprudentemente os limites da pobreza e violando, segundo a profecia da alemã Hildegard, as próprias regras fundamentais da sua confissão. São eles que, impelidos pelo amor ao ganho, se impõem às últimas horas dos senhores e dos os ricos, que eles sabem está transbordando de riquezas. E estes, desprezando todos os direitos, suplantando os pastores comuns, extorquem confissões e testamentos secretos, gabando-se de si mesmos e de sua ordem, e afirmando sua vasta superioridade sobre todos os outros. Tanto é assim que nenhum dos fiéis agora acredita que pode ser salvo, a menos que seja guiado e dirigido pelos pregadores ou pelos frades menores. Ansiosos por obter privilégios, eles servem nas cortes de reis e nobres,
como conselheiros, camareiros, tesoureiros, padrinhos ou tabeliães de casamentos. Eles são os executores das extorsões papais. Em sua pregação, às vezes tomam o tom de lisonja, às vezes de censura mordaz. Eles não têm escrúpulos em revelar confissões ou apresentar as acusações mais precipitadas. Eles desprezam as ordens legítimas, aquelas fundadas pelos santos padres, o São Bento ou o Santo Agostinho, com todos os outros. Eles colocam sua própria ordem acima de tudo. Consideram os cistercienses rudes e simples, meio leigos, ou melhor, camponeses, tratam os frades negros, entre parênteses aqui, os dominicanos, como epicuristas arrogantes. E aqui fechou aspas. Capítulo 27, o amanhecer da reforma. Mas se algum irmão tiver algo a falar, fique à vontade. O amanhecer da reforma. 1155 a 1386 depois de Cristo. O alvorecer da reforma se aproxima. Séculos antes de Lutero pregar suas teses na porta da igreja em Wittenberg, o Senhor estava preparando nações e indivíduos para a realização desta grande obra. O enfraquecimento do poder papal e a ousadia crescente das testemunhas predisseram o que se aproximava. Em nossas contemplações de Roma, devemos sempre distinguir entre a Igreja Católica e o Papado, ou o poder eclesiástico e o temporal. A Igreja, embora caída e escravizada, ainda era a Igreja, protestante de coração e fiel em medida a Cristo. Mas aventurar-se em seus serviços piedosos além dos limites definidos pela ortodoxia romana, sujeitava a sua severa disciplina. O papado jurou destruição a todos os invasores. A imoralidade e a irreligião podem até ser deixadas de lado, pelo menos com uma leve censura. Mas a heresia, ou a cisma, em outras palavras, qualquer forma de dissidência da Igreja Romana, deve ser extirpada com fogo e espada. E todos os hereges condenados por sentença pontifícia
a morte eterna. Durante o longo reinado de terror papal, os verdadeiros santos de Deus testemunharam e profetizaram vestidos de saco. Mas a linha prateada da graça soberana foi preservada ininterruptamente desde os dias dos apóstolos, sob a proteção das asas do Deus vivo. Ele preservou suas testemunhas do dragão devorador nos lugares secretos da terra, em montanhas, vales e cavernas, e em muitos conventos tranquilos nas regiões remotas da cristandade. Mas pode ser interessante, em primeiro lugar, renovar nosso conhecimento sobre o estado do cristianismo em alguns dos países que já observamos. Desta forma, iremos naturalmente entrar no assunto da nossa longa linha de testemunhas, que vai até os dias de Lutero. E, primeiro na ordem, vamos notar o estado do cristianismo na Irlanda. Cristianismo na Irlanda. Séculos se passaram desde que vimos pela última vez o estado de coisas nessa ilha. São Patrício deixou para trás, quando morreu em 492, um grupo de homens bem educados e devotos, que veneravam muito seu mestre e procuravam seguir seus passos. A fama da Irlanda, por seus mosteiros, escolas missionárias e como sede do ensino puro das Escrituras, cresceu tanto que recebeu o honroso título de Ilha dos Santos. No testemunho de Beda, aprendemos que, por volta da metade do século VII, muitos dos nobres e clérigos anglo-saxões se dirigiram à Irlanda, seja para receber instrução ou para ter a oportunidade de viver em mosteiros de disciplina mais rígida. Já observamos o trabalho do clero irlandês como missionário. Os Scudders de Iona devem sua origem como comunidade cristã à pregação do apóstolo irlandês Columba. A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, os Países Baixos e diferentes partes do continente europeu ficaram em dívida principalmente com os missionários irlandeses por seu primeiro contato com a verdade divina. Carlos Magno, ele próprio, um homem de letras, convidou para sua corte vários estudiosos eminentes de diferentes países, mas especialmente da Irlanda. Por muitas eras, ela manteve sua independência de Roma, rejeitou todo o controle estrangeiro e reconheceu a Cristo somente como cabeça da igreja. Mas a invasão dos dinamarqueses no início do século IX e a ocupação do país apagaram a luz e mudaram o caráter da Ilha dos Santos. Essas hordas piráticas e predatórias
devastaram seus campos, mataram seus filhos ou os despojaram de sua herança, demoliram seus colégios e se mantiveram no país com a crueldade e arrogância de usurpadores. Escuridão moral, espiritual e literária se seguiram e prepararam o caminho para o romanismo. Até então, as instituições religiosas e os trabalhos dos eclesiásticos constituíam os principais temas de sua história. Mas desde então, guerras internas, turbulência, crime e desolação. Várias tentativas foram feitas por pontífices romanos para sujeitar a igreja irlandesa à sede de Roma, mas sem sucesso, até o reinado do Papa Adriano IV. Ele era um inglês conhecido pelo nome de Nicholas Brixby, nascido na pobreza e na obscuridade. Tornou-se um monge de Santo Albano e depois elevou-se nos assuntos humanos até a dignidade pontifícia. Embora subitamente elevado da indigência à opulência, seu orgulho e arrogância eram extremos. Ele ficou muito ofendido com o imperador Frederico Barbarossa, por não o apoiar e recusou-se a dar-lhe o beijo da paz. Frederico declarou que sua omissão era fruto da ignorância e, submetendo-se ao serviço como escudeiro de sua santidade, foi perdoado e recebeu o beijo. Pode continuar aqui, irmão. Tiago. Pronto. Entre os primeiros atos desse modesto pontífice estava a presunção de autoridade sobre a Irlanda e sua concessão a Henrique II, rei da Inglaterra. O fundamento sobre o qual o Papa baseou seu direito de fazer esta concessão foi assim expresso, porque é inegável e Vossa Majestade o reconhece, que todas as ilhas nas quais brilhou Cristo, o sol da justiça, e que receberam a fé cristã, pertencem de direito a São Pedro e à Santíssima Igreja Romana. Em virtude desse direito, ele autoriza Henrique a invadir a Irlanda, com o objetivo de ampliar a Igreja, aumentar a religião e a virtude e erradicar o joio do vício do jardim do Senhor, com a condição de que 1 centavo seja pago anualmente de cada casa à sede Roma. A partir desse período, em 1155, a Igreja irlandesa passou a ser essencialmente romanista em suas doutrinas, constituição e disciplina. Muito antes da Reforma, quase 600 estabelecimentos monásticos pertencentes a 18 ordens diferentes estavam espalhados por toda a face do país. Frades fantasmagóricos, negros, brancos e cinzas, aglomeravam-se em incontáveis multidões, praticando sua religião sobre um povo ignorante e iludido.
Em 1172, Henrique completou sua conquista do país. Uma assembleia de clero irlandês reunida em Waterford submeteu-se ao ditado papal, proclamou o título de Henrique ao domínio soberano da Irlanda e fez o juramento de fidelidade a ele e a seus sucessores. O rápido declínio agora marcava a Igreja na Irlanda. Sua famosa espiritualidade e inteligência se foram. Antes ela tinha cerca de 300 bispos. No alvorecer da Reforma, acreditamos que o número era inferior a 30. Os ciúmes, contendas e rebeliões mancharam quase todas as páginas de sua história, tanto civil quanto eclesiástica, desde o século Irmão, desculpa que o celular travou aqui, viu? Desde o século IX até o presente. Continuando. O cristianismo na Escócia. Já vimos que o clero romano experimentou grande dificuldade em obter uma base permanente na Escócia. Os Cudgels, a quem estamos dispostos a homenagear por causa de suas obras, continuaram por séculos a resistir às invasões do papado e a manter sua posição, não obstante todos os esforços enviados pela Igreja de Roma para esmagá-los e exterminá-los. Isto porque eles se apegaram à palavra de Deus, assim como os reformadores de uma época posterior, como único guia infalível e autoridade em todas as questões de fé e prática. Mesmo Beda, o monge historiador, admite com franqueza, que Columba e seus discípulos receberiam apenas as coisas que estão contidas nos escritos dos profetas, evangelistas e apóstolos, observando diligentemente as obras de piedade e virtude. Mas Roma finalmente triunfou. Os fiéis Cudgels, oprimidos por muito tempo, diminuídos em números, enfraquecidos em energia através das feitiçarias de Jezabel, desapareceram das páginas da história. E a Escócia é novamente envolta em trevas e superstição. Os mosteiros se ergueram rapidamente e logo obscureceram toda a terra. E como eles alcançaram um ápice de riqueza e poder insuperável em qualquer outra parte da Europa, devemos fazer um breve exame sobre eles. Vou dar um tempo aqui para ver se algum irmão tem alguma coisa a comentar. Continuando. A grande mania de enriquecer igrejas começou com Carlos Magnus, Alfredo o Grande,
Alfredo o Grande imitou seu exemplo e logo toda a cristandade foi infectada por essa superstição. Na pessoa de Margarida, a princesa saxã viajou para o norte. A invasão e conquista da Inglaterra pelos normandos e o estabelecimento de uma invasão, na verdade, a invasão e conquista da Inglaterra pelos normandos e o estabelecimento de uma nova dinastia naquele país produziram os efeitos mais importantes na história da Igreja na Escócia. Muitos dos saxões fugiram para a Escócia para escapar de seus novos mestres, e entre outros Margarida, que se tornou a esposa do rei escocês Malcolm III, e a mãe de Alexandre I, um príncipe poderoso e vigoroso, e de Davi I, que era um defensor fanático do romanismo. A piedade, a caridade e a vida ascética de Margarida são celebradas com entusiasmo por, por seu confessor e biógrafo Turgot, um monge de Durham e bispo de Santo André. Malcolm, animado pelo espírito devoto de sua amada esposa, fez algumas doações para a igreja, mas a munificência real de seu filho Davi na investidura de bispados e abadias foi recompensada com o elogio de todos os escritores monásticos, embora Tiago I fale dele como um santo magoado da coroa. No entanto, sua extravagante superstição tendia não apenas a empobrecer a coroa, mas também a opressiva tributação do povo. Ele fundou os bispos de Glasgow e Brest, Dunkeld e Dunblane Royce e Caithness. A mesma liberalidade piedosa deu origem a uma infinidade de abadias, priorados e conventos e monges de todas as ordens e em todos os trajes se aglomeraram na terra. A civilização superior dos refugiados anglo-saxões e seu apego à hierarquia inglesa tenderam grandemente ao seu estabelecimento na Escócia. Os missionários celtas estavam decaindo, enquanto a corte assumia um tom e caráter ingleses. A partir desse período, somos informados que um fluxo de colonos saxões e normandos inundou a Escócia. Eles logo adquiriram os distritos mais férteis desde Tywed até Pentland Fart, e quase todas as famílias nobres da Escócia agora traçam deles sua descendência. Esses novos proprietários, seguindo o exemplo do monarca, esbanjaram suas riquezas na igreja. A paixão por fundar e endossar mosteiros tornou-se tão grande que, muito antes da reforma, havia mais de 100 mosteiros espalhados por todo o país e mais de 20 conventos para a recepção de freiras. Um breve esboço de 2 ou 3 dessas casas religiosas pode não ser desinteressante para o leitor. Isso também mostrará
o estado de coisas introduzido pela hierarquia romana naquele país, outrora simples e primitivo. As estatísticas são tiradas da história do Sr. Cunningham. A riqueza das abadias na Escócia. Edimburgo, uma das abadias mais nobres da Escócia, era mantida pelos frades trinitarianos, frades trinitarianos. Entre as doações feitas por uma sucessão de benfeitores devotos, encontramos o dízimo da caça do rei do rei em Teviodale, uma casa em Roxburgh, uma casa em Berwick, pasto para o gado dos monges, junto com os do rei, madeira das florestas reais de acordo com as suas necessidades. O aluguel do moinho, uma medida de milho vindo de todos os homens de Edimburgo, uma salina perto de Stirling, isenção de qualquer cobrança em seus tonéis de vinho. Um pesqueiro em Tilward, acres e arados de terra com servo feudal para cultivar. E várias igrejas paroquiais com seus dízimos e outras receitas. Eles seguiram a regra de Santo Agostinho, que os obrigava a dedicar a primeira parte do dia ao trabalho e o restante à leitura e devoção. Paisley, a abadia de Paisley foi antigamente uma das casas religiosas mais ricas da Escócia. Foi fundada pelo grão-senescal Walter FitzAlan. Pode descer. Por volta do ano 1160, para monges cluniacas que seguiam a ordem de São Bento. Eles primeiramente se localizavam em Renfrew, mas depois foram removidos para Paisley e logo foram ricamente dotados pela liberalidade piedosa de sucessivos grão-senescais e por alguns dos grandes senhores de Lennox e das ilhas no século XIII. Eles possuíam 30 igrejas paroquiais, com todas as suas receitas, e cerca de 2/3 de todo o solo da extensa paróquia de Paisley haviam passado para suas mãos, com hectares e arados em quase todos os distritos oeste da Escócia. Além disso, os administradores haviam lhes dado o dízimo de sua caça e as peles de todos os veados capturados nas florestas vizinhas, pasto para o gado, um moinho em Paisley, uma rede de salmão em Clyde, em Renfrew, um pesqueiro em Lothiwinock, a liberdade de extrair tanto pedras de construção quanto pedras de cal para queimar em Brackhall e em outros lugares de cavar carvão para o uso em seus mosteiros, suas granjas, ferrarias e fábricas de cerveja, de fazer o carvão de madeira,
morta e de cortar relva para cobrir no carvão de madeira, para cobrir no carvão de madeira verde para seus mosteiros e granjas e para todas as operações de agricultura e pesca. Vou dar um tempinho aqui se algum irmão quiser fazer algum comentário. Fique à vontade. Eu vou ler mais esse trecho, e aí, creio que por bem, né, devido ao horário, a gente pode estar dando continuidade na, na próxima reunião, se o senhor permitir. Tais eram os monges e suas receitas naquela época. Eles podiam muito bem se alegrar com a abundância de de todas as coisas boas desta vida. Mas o pároco, é estranho dizer, ficou em estado de pobreza e dependência. As receitas da paróquia eram apropriadas pelos bispos e casas religiosas, de modo que uma renda muito escassa era reservada o, para o clero paroquial. Tudo era encaminhado para engordar os frades desocupados, que, quaisquer que tenham sido suas virtudes primitivas, eram agora o escândalo da Igreja. Na época da Reforma, das 1000 paróquias da Escócia, cerca de 700 haviam sido destinadas a bispos e casas religiosas. A divisão mais completa e regular do país em paróquias e dioceses ocorreu por volta do início do século XII. Continuamos a leitura ou paramos aqui, Dal? Por causa do horário. Se quiser, eu Pode continuo. seguir, que daqui a pouco entra de outro tópico aí. Pronto, tá certo. Alguns de nossos jovens leitores podem estar dispostos a perguntar por que foi que nos séculos XII e XIII, mais especialmente, os reis e nobres da terra lutaram entre si para enriquecer a Igreja. Muitas causas se combinaram para produzir esse estado de coisas. As cartas feudais naqueles dias eram assinadas com X do rei, visto que ele não conseguia escrever seu próprio nome e todos os seus súditos eram rudes, ignorantes e supersticiosos. Os monges e frades gozavam de grande reputação, como frequentemente observamos em nossa história, pela santidade superior, pelo fervor de suas devoções e pela austeridade de suas vidas. Essas coisas atraíram a atenção e ganharam a veneração de uma época crédula e supersticiosa. Além disso, o doador tinha a garantia de que suas doações garantiriam o repouso de sua alma após a morte, que então significava vida eterna.
Foi por meio dessa grande impostura religiosa que o clero alcançou tal grau de opulência e poder, que os ricos se tornaram seus adoradores e construíram para eles aquelas belas casas, cujas próprias ruínas ainda atraem o viajante e despertam admiração. Então, a gente, se o Senhor permitir, podemos continuar na próxima reunião, se eu não vier antes, a partir desse tópico, os efeitos da riqueza no clero. Agora, eu gostaria até de fazer uma observação assim, sobre algo que eu achei bem, que a gente consegue detectar muito claro, né, no que se tornou a cristandade hoje em dia. Como essa, se assim eu posso dizer, né, essa manifestação de coisas que a gente vê por aí é tão bem aceita por uma massa, né, de pessoas que, se fosse pregado o que realmente as escrituras dizem, com certeza não seriam aceitas como a gente vê por aí. E é interessante que quando a gente passa em frente, assim, quando a gente vê certas construções, certos templos, tudo aquilo ali é feito com o objetivo, toda aquela beleza, todo aquele glamour, é feito com o objetivo de atrair justamente aqueles que têm, né? Porque uma pessoa que, às vezes, vou dar um exemplo, um pobre mesmo, que não tem condições de vestir uma roupa legal, um sapato legal e etc., que só tem um básico do básico mesmo, eles se sentem meio que rejeitados, né? Meio não, eles se sentem rejeitados. E quando eles fazem toda essa construção e etc., o que a gente pode observar justamente por isso, porque eles querem justamente que esses que têm sejam atraídos por essa beleza, por toda essa imponência, né, que a gente vê em algumas estruturas aí que a gente sabe, né, nós sabemos, na verdade, que para que elas fossem feitas, foi necessário muito dinheiro, né, envolvido ali. E é até interessante se o irmão poder voltar só um pouquinho nesse texto mesmo. Pode voltar mais um pouquinho. Aí, tá bom. Que é justamente o que fala, né? Os monges e frades gozavam de grande reputação, como frequentemente observamos em nossa história, pela santidade superior, pelo fervor de suas devoções e pela austeridade de suas vidas. Essas coisas atraíram a atenção e ganharam a veneração de uma época crédula e supersticiosa. Além disso, o doador tinha a garantia de que suas doações garantiriam o repouso de sua alma após a morte, que então significava a vida eterna, né? Vida eterna. Foi por meio dessa grande impostura religiosa que o clero alcançou tal grau de opulência e poder que os ricos se tornaram seus adoradores e construíram para eles aquelas belas casas cujas próprias ruínas ainda atraem o viajante e despertam admiração. Então é interessante isso também, né, que para além de tudo isso, é interessante que nós sabemos que muitas religiões por aí, inclusive até aquelas que se dizem cristãs, pregam justamente isso, que é necessário que você dê algo para que através daquilo que você fizer, das doações que você fizer, da caridade que você tiver em si, você alcançará a vida eterna. Desprezando, né? Desprezando totalmente a verdade cujo nós conhecemos e estamos firmes, que o Senhor Jesus Cristo
através de sua obra, e é que nós alcançamos a vida eterna, pela fé na sua pessoa, na sua bendita pessoa. Mas esses homens fizeram, e nós sabemos que na cristandade professa, e em outras religiões também, dizem que para você viver eternamente é necessário que você dê o que você tem, é necessário você dar dízimo, é necessário que você ame o próximo, é necessário que você faça obras de caridade, enfim, nós sabemos que isso é muito comum nas religiões por aí. Só até aqui. Pode dar graça, Jefferson? Pode agradecer? Sim, tira a gravação, irmão.